O supervisor vem supervisionando aqueles vagões para ver se não tem nada frouxo, para ver se não tem nada irregular. E quando ele supervisiona aquele vagão, que aquele vagão está apto, não tem nada errado, nada irregular, está apto para viajar, então ele sela aquele vagão, e aquele vagão ali, depois de receber aquele selo daquele supervisor, ele está pronto para seguir viagem. Se o supervisor achar alguma coisa errada ou fora de lugar, simplesmente aquele supervisor olha, examina, ele encosta, deixa aquele vagão encostado ali, não coloca o selo. Então ali tem alguma coisa normal. Não está pronto para seguir viagem como os outros demais vagões. A Bíblia traz isso para a nossa vida cotidiana. Ele diz que assim é Deus. Deus está inspecionando nossas vidas dia após dia. 24 horas. Deus está nos observando e inspecionando o nosso modo de viver. O que nós temos feito, o que nós temos falado, como nós temos vivido. E Deus está, ou seja, o preparador, né? O restaurador, que é o profeta desta era, que veio para restaurar todas as coisas, colocar a nossa vida de acordo a esta palavra. Ele já fez isso. Nós temos as mensagens, nós temos a Bíblia. Ele fez e ele foi embora. É como os trabalhadores, eles carregam os vagões e eles vão embora. O resto do trabalho quem faz agora é o supervisor, que é supervisionar as cargas para ver se elas estão prontas para viajar. Então, o nosso supervisor, o Espírito Santo, ele está supervisionando se nós verdadeiramente estamos prontos, se não tem alguma falha, se não tem nada nos impedindo, que nós suba no arrebatamento. Porque sem o Espírito Santo, que é o selo, nós não sairemos. Nós não podemos ir. Amém? Amém. É por isso que nós precisamos desse Espírito Santo. E o salmista sabia que isso era muito importante para a sua vida, que ele chega a dizer: não retire de mim o teu Espírito Santo. Né? No versículo 11, ele diz: não me lances fora da tua presença. Está vendo? Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Está vendo? Como é a importância de você ter o Espírito Santo? Agora, se você toma isso simplesmente em religião, você nunca vai receber o Espírito Santo. Não adianta. Eu estava pregando hoje, né, que o pobre do Isaías está todo quebrado. Nesses dias Deus me direcionou para conversar com ele e eu tenho falado umas coisas para ele, mostrado para ele o verdadeiro caminho e nós estávamos conversando hoje exatamente sobre os 144 mil e as duas testemunhas de Apocalipse 11. Eles vêm a pregar para esses 144 mil. Parece assim uma história, como diz o linguajar popular, para boi dormir, mas é Bíblia se cumprindo.
quando esses dois homens estiverem na terra, somente quem vai receber o selo da mensagem desses dois profetas serão exatamente aqueles 144 mil que estão predestinados para crer na mensagem dos profetas. Somente eles. Não vai ser 144.001, nem vai ser 144.002. Vai ser somente 144 mil. Mas isso não quer dizer que somente eles vão ouvir. Porque a Bíblia diz que isso é um advento que todo mundo verá. Será mostrado, a mídia vai mostrar, a televisão, a internet vai mostrar esse advento, esse acontecimento. Vai ser mundial. Então, se é mundial, então eu creio que não sei quantos terá nesse tempo, mas hoje nós temos somente no Brasil, nós temos 215 milhões, né, de pessoas só no Brasil. E você vê, se o Brasil é um país tão pequeno, quanto mais o continente africano, quanto mais na China, no Japão, esses países maiores, a quantidade de pessoas, então todas essas pessoas vão ouvir. Milhões de pessoas ouvirão esses dois profetas pregando, mas somente quem vai crer neles é só os 144 mil que estão predestinados para receber os profetas na qualidade de profeta. Amém? Amém. Somente eles. Assim também não é diferente conosco. Milhões de pessoas já ouviram essa mensagem. Milhões de pessoas já foram às águas para ser batizados, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Milhares de pessoas que hoje não estão mais na mensagem. Porque se você olhar para a numerologia, a Bíblia diz que a noiva do Senhor Jesus Cristo é um pequeno rebanho. É um pequeno rebanho que faz parte da noiva. Eu não estou dizendo que os salvos serão poucos, porque a Bíblia diz, né, prometendo a Abraão que seriam tantos como a areia da praia. Os salvos seriam tantos como a areia da praia, estavam lá naquele dia. Mas isso está contando desde Adão até os dias de hoje e os dias posteriores aos dias de hoje. Isso vem contando de lá para cá. Muitas pessoas que já morreram, mas morreram sob o sangue de touros e de bodes, crendo nos profetas do Velho Testamento, todos eles foram salvos. E eles estão salvos. Está vendo? E por que no dia que Jesus... Porque muitas pessoas pregam dizendo que no dia que Jesus ressuscitou, todos os mortos do Velho Testamento ressuscitaram. E a Bíblia não disse isso. A Bíblia não disse isso. A Bíblia diz que a noiva do Velho Testamento ressuscitou naquele dia com Cristo. Mas não está dizendo que todos os velhos do Velho Testamento ressuscitaram, não. Assim, aqueles que morreram depois da ressurreição de Jesus Cristo, até hoje, posterior até os dias, posterior nesses dias de hoje, também que fazem parte da noiva, que creram no Evangelho de São Paulo, que creram no Evangelho dos Apóstolos, que creram no Evangelho dos Reformadores, mas que não ouviram essa mensagem, mas eles levantarão na ressurreição para se unir aos ressurretos, aqueles que não alcançaram a morte, mas serão transformados num abrir e fechar de olho. Mas isso não quer dizer que todos que morreram no Novo Testamento ressuscitarão naquele dia, não. Só vai ressuscitar naquele dia aqueles que são predestinados para a noiva. Os outros ressuscitarão depois. Uns ressuscitarão para gozo eterno e outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno.
ressurreições diferentes. Uns ressuscitarão para gozo e uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então a importância do Espírito Santo na nossa vida é porque o Espírito Santo vai trazer aqueles ressurretos que estão dormindo, os seus corpos estão dormindo. Aliás, já foi desfeito, né? Por exemplo, aquelas pessoas que morreram afogadas, que o corpo foi comido por tubarões, engolido por baleia, e devorado por leões, e queimado na fogueira, e o corpo virou cinza. E aí? Eles vão ressuscitar também. Mas não vai ressuscitar um esqueleto, não vai ressuscitar um pote de pó de cinza, não. Vai ressuscitar uma pessoa em um corpo glorificado. O Brana pregando sobre os 3 tipos de corpo. Eu não vou entrar nisso não, porque isso faz parte do Espírito Santo. Porque nós temos 3 tipos de corpos. Há 3 tipos de corpos. Há esse corpo aqui, que come feijão, come arroz, né? Que sente dor, se você beliscar, dói. Esse corpo que nós estamos habitando nele. Esse é o primeiro corpo aqui na terra. O segundo corpo é o corpo glorificado. Aquele mesmo corpo que Jesus ressuscitou com ele e comeu peixe e pão lá na beira da praia com os discípulos. Aquele corpo glorificado, ele sentia fome, sentia sede. Mas há um corpo que é o corpo celestial. Esse corpo celestial, esse corpo ele não come, porque tudo que você come hoje faz parte da terra. Nós fazemos parte dessa terra. Mas esse corpo celestial, ele não é um corpo terreno, então ele não precisa se alimentar. Porque não é um corpo terreno, assim como Deus não precisa se alimentar. Assim como Jesus lá não precisa se alimentar, porque ele está em um corpo celeste. Está vendo? Quando ele estava aqui, ele estava num corpo de carne. Um corpo que sentia dor, um corpo que sentia fome. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. Mas nesse corpo ele ainda sentia fome. Mas hoje ele está em um corpo celeste. Né? Aquele corpo que encontrou com Abraão, Deus naquele corpo, que Abraão chamou de Elohim, aquele corpo era um corpo glorificado. Ali onde comeu carne e pão com Abraão, né? E revelou em segredo do coração de Sara. E disse para Abraão o que ele ia fazer daqui a um tempo da vida. Assim como Abraão vem da matança dos reis, né? E para livrar o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado pelos reis, e Abraão foi lá lutar, e quando Abraão regressava da matança dos reis, trazendo seu sobrinho de volta, encontra com ele um homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia diz que esse Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de paz, sem princípio de dias, sem fim de dias, né? E sem pai, sem mãe, sem tecnologia. Mas aquele corpo, aquele homem ali chamado Melquisedeque, ele comeu pão com Abraão. Ali era um corpo glorificado. Ou seja, como o irmão Bruno fala, Deus em morfe. Deus em morfe. Ou seja, Deus em um corpo humano. Entre os homens. Jesus, por que Jesus era Deus conosco? Porque o Espírito Santo habitava em Jesus. Você vai ver lá na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, deixou Jesus lá no Monte da Transfiguração. Não foi lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo saiu de Jesus lá no Monte da Transfiguração, aliás, lá no Monte das Oliveiras, aonde Jesus ali estava em uma agonia terrível, estava em uma pressão terrível, sabendo o tipo de morte que ele ia passar, o tipo de sofrimento que ele ia passar, e ele estava num tormento tão grande
que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue, os poros começaram a se abrir e saiu o sangue do corpo de Jesus. Então o irmão Branco disse que foi ali aonde o Espírito Santo saiu de Jesus. O Espírito Santo, dali Jesus foi para onde? Jesus foi para a Via Dolorosa, né? Para o caminho do Gólgota, carregando a sua cruz, levando chicotada, sofrendo, sendo pisado, cuspido, batido nas suas costas, uma coroa de espinho na sua cabeça. Ali o Espírito Santo não estava com ele. Mas ele suportou a dor, ele suportou o sofrimento, ele suportou a injúria, suportou a cruz. E quando ele estava lá na cruz, que ele viu que a morte ele ia abraçar, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você vê até o próprio Jesus, ele sentiu ali que sem o Espírito Santo o homem não é nada. É por isso que o salmista Davi, aqui, ele clama e diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, porque é muito doloroso para o homem sem o Espírito Santo. Irmãos, quando você tem o Espírito Santo, isso não quer dizer que você vai deixar de sofrer, não. Isso não quer dizer que as pessoas vão lhe amar, não. Isso não quer dizer que as coisas vão ficar 100% boas, não. Quanto mais você tem o Espírito Santo e abraça o Espírito Santo, mais a coisa vai se tornando mais estreita. Mas uma coisa é melhor nós sofrer, padecer, tendo o Espírito Santo, do que sem ele. Verdade, sim. Do que sem ele. Senhor. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita para enfrentarmos as adversidades da vida. É o Espírito Santo. Meu Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo, de pressinha nós batemos no carro. Nós não aguenta. Sem o Espírito Santo nós não suporta. Irmão, eu passo tanto aperreio na minha vida, como se não fosse o Espírito Santo, eu não sei nem onde eu estava hoje. E eu sei que não é só eu que passo, tem pessoas que passam muito mais perrengue do que eu. Mas com a ajuda do Espírito Santo nós temos vencido. Sim. Está vendo? Nós temos vencido. Então o Espírito Santo, ele traz essa fome para nós. Fome de comer a palavra, sede de beber da palavra, entendeu? O Espírito Santo nos encoraja a olhar para as dificuldades. E você olha para a barreira que se levanta na sua frente e você vê o seguinte: essa barreira não quer sair do meio. A barreira se levantou, não quer sair do meio, então eu vou simplesmente pular por cima dela, né, gente? Tá vendo? Com o Espírito Santo você pode fazer isso. Você pode pular sobre a barreira. Se a barreira não quer cair, você vai pular por cima. Se os muros de Jericó não tivessem caído com o toque das buzinas de chifre de carneiro, Gideão tinha dito: pula por cima. E eles tinham pulado por cima das muralhas de Jericó e tinha vencido da mesma forma. Jesus não disse isso? Se você tiver fé, pelo mesmo tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esses montes: erga-te, monte, e lança-te no mar, não duvidando, isso acontecerá. O problema é que quando nós não temos o Espírito Santo, nós temos dúvida. Nós temos dúvida. Será se vai ser desse jeito? Será se Deus vai fazer assim? E nós vamos ficar com aquele será. 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 Chega, eu acho que o piso da casa já está tão liso e tanto será.
Hã? Com Deus não tem cerado, né? Com Deus não tem. É o que eu estava falando pro Isaías. Isaías, meu irmãozinho, vou te dizer uma coisa. Ou tu é salvo agora, ou tu nunca serás salvo. Ele ficou assim olhando para mim, eu digo, vamos me aprofundar mais um pouquinho. Irmão, Jesus não vem salvar ninguém. Mas pastor, Jesus disse lá em São Mateus, eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Sim, é verdade. É verdade. Agora me diga uma coisa, quantos creram nele? Já que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Quantos creram nele? Está vendo? Quantos crentes naquele dia creram nele? Quantos crentes estavam com ele lá na cruz? Quantos crentes estavam dizendo, eu, Senhor, eu dou a minha vida por ti? Só um que disse ainda negou. Verdade. Vendo? E nós estamos vivendo. Sem o Espírito Santo, nós vamos sofrer o quê? Nós vamos sofrer as pressões. Nós vamos ser pressionados. Você sabe, pisado como uva no lagar. Sem o Espírito Santo, nós vamos ser pisados. Mas uma uva seca, ela não pode produzir vinho. Para essa uva ela produzir vinho, ela tem que estar cheia de suco para produzir o vinho. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós vamos ser pressionados, pisados, mas não vai surgir nenhum suco. Não vai sair nada. Mas se você tem o Espírito Santo, aqui você vai fazer o quê? As pessoas vão pisar em você, mas quanto mais as pessoas pisarem em você, mais vinho você vai produzir. Amém? Amém. Mas você vai produzir. Quanto mais as pessoas pisavam em Jesus, mais era produtivo. Mais se produzir. Quanto mais eles batiam em Jesus, mais virtude de Jesus saía. E engraçado que não passava nem uma gotinha de virtude para eles. Tem pessoas assim, ó, que nunca chegou a tocar em Jesus e foi curado. Tem pessoas que nunca chegaram a tocar em Pedro e foram curados. Tem pessoas que abraçaram a Pedro, tem pessoas que abraçaram a Jesus, mas nunca alcançaram cura, nunca alcançaram libertação e nem tampouco salvação. Então, se Jesus não veio salvar, ele veio buscar o quê? Naquele dia, há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus veio salvar, buscar os que se haviam perdido. Hoje não. Jesus hoje ele não vem salvar, ou seja, deixa eu enlouquecer mais ainda o povo. Quer dizer, os ouvidos dos incrédulos, porque para um filho de Deus ele não fica louco não. Isso aqui é uma maravilha. Jesus não é mais salvador para ninguém. Jesus não salva mais ninguém. Jesus não cura mais ninguém. Jesus não abre mais porta para ninguém. De jeito nenhum. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. E por que ele não cura mais? Porque ele já curou. Isaías capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O pecado que era para ser nosso estava sobre ele. Está vendo? Ele já levou as nossas enfermidades. Ou ele não vai mais levar. Ele já levou. Ou é preciso ele vir outra vez para morrer e levar de novo? Não, ele já fez isso. Ele já nos curou. Amém. Ele não vai curar mais ninguém. Ele já curou. Basta você crer que ele fez por você. Então você recebe o que ele já fez. Aleluia, meu Deus.
Jesus não vai mais salvar. Ele já fez. Se você ler Bíblia, você vai ver isso. João 11, 23, a seguir, ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê, nunca morrerá. Por que nunca morrerá? Porque passou da morte para a vida. É só ler Bíblia. O problema nosso é que nós não temos a sede de ler Bíblia. Nós não temos a sede de comer Bíblia. Se nós tivéssemos sede de ler a Bíblia, de ler as mensagens do profeta, que está ali ligado, né, é o tempo que nós temos ali livre, em vez de estar fazendo coisas supérfluas, sem sentido, sem produção alguma, nós estivéssemos comendo Bíblia. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não temos o desejo de comer Bíblia. Nós não temos o desejo de comer Bíblia. Nós comemos celular, comemos internet, comemos arroz, feijão. Sim. Mas nós não usamos mais o interesse de saber de Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, seus olhos parecem que estão pesando 1000 quilos, isso aqui começa a se fechar. Isso é falta do Espírito Santo. Sim. Então, se eu estou nessa condição, eu não posso dizer, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Minha oração tem que ser diferente. Senhor, me dá o teu Espírito de volta. Está vendo? É isso. Os sacrifícios para Deus são o Espírito quebrantado, a coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Olha só. É bom você vir um culto. Se você tem desejo de vir um culto, é bom. Você já pensou como você vai ficar triste se eu te convidar para uma festa de aniversário, enfeitar a tua mesa, botar um jarrinho com flor ali na tua mesa, botar um copo ali na tua mesa, botar um prato ali na tua mesa? O que foi que eu fiz para você? Tá. Eu fui. Se eu não trouxer as guloseimas que tem no aniversário para botar na sua mesa, no seu prato, no seu copo, então eu não fiz nada. Eu te convidei, mas como nós falamos aqui um pouquinho domingo, eu te desprezei. Que decepção você terá? Você vai sair triste dali, daquele lugar, porque você diz, mas o pastor me convidou, ele arrumou até a mesa, ficou bonitinho, estava os copos, os pratos, mas ele não mudou o essencial, que era o que eu estava precisando, que era o alimento. Eu fui convidado, então ele me desprezou. Então você vai sair triste. Vir ao culto é bom, é bíblico, temos que nos reunir. Então você veio ao culto, se sentou nas cadeiras. Mas isso só basta não. Você tem que comer o alimento que está sendo distribuído. Deus, Ele não somente colocou os copos e os pratos, mas Deus, Ele está colocando o alimento diante de você. Se você nesta noite come esse alimento, você vai sair daqui alegre. Vai sair daqui dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o teu alimento está com tudo. Então você não foi desprezado. Você vai sair alimentado. Amém. Você não fez simplesmente um sacrifício.
Porque quando eu venho me sentar nessas cadeiras e eu saio daqui sem ser nutrido com esta palavra, então esse não é o sacrifício que Deus quer. Mas quando você se senta nas cadeiras, né? Com o seu espírito quebrantado e o teu coração aquebrantado, aí sim, aí é o sacrifício que Deus recebe da tua parte. Esse é o sacrifício. É o nosso espírito quebrantado, o nosso coração é quebrantado e contrito, diz o Senhor. Amém? Amém. Então, não sei que hora é essa. Glória a Deus, Senhor. 8h03. Nós vamos orar, porque eu tenho uma visita para fazer. Vou terminar aqui. E nós vamos orar. Mas quem se alimentou da palavra nessa noite? Amém, Senhor Jesus. Glória. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado. Pois aí no seu canto, feche seus olhos. Tem uns meninos aí que não gostam de fechar os olhos, né? Aleluia, Deus. Na mensagem, a invasão dos Estados Unidos. Morgana diz assim: esse é o dia que vende-se flores e dá-se presente. O mundo faz. Se isto passar, se o mundo permanecer mais 20 anos, terão o dia dos filhos e dia das filhas, ou dia dos primos e dia dos tios. E todas essas coisas. Assim, apenas o suficiente para colocar o mundo em uma atração comercial. E isso é extremamente onde isto está. Está indo. Diretamente para dentro do inferno. Simplesmente com toda a força que pode. Para a destruição. Porém, vocês, Deus os abençoe. É minha oração. Vamos orar. Nosso bondoso Pai Celestial, enquanto nós consideramos o passado, esta manhã, digo esta noite, com nossas mentes de volta lá no passado, Aleluia. algumas centenas de anos atrás, quando ali estava Josafá de pé, lá ao lado do rei Acabe, e um pequeno espírito no fundo de seu coração, que ainda restava de Deus, ainda que ele houvesse errado, disse, isto está errado, não é limpo, não é santo. O profeta disse que essas coisas não poderiam seguir deste modo. E o pequeno fogo de Deus o acendeu, ou o acordou. Então tu disseste alguém para responder a esse pequeno fogo, o qual era Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, ainda que ele talvez tenha surgido ali vestido em trapos, ainda que ele talvez tenha surgido ali desprezado, e todos esses olhando para ele como se um bando de lobos estivesse olhando para um cordeiro. Porém, ele disse a verdade, ainda que tivesse que cuspir na face dele, ainda que ele tivesse que ser lançado na prisão e ser alimentado com pão e água de sofrimento, todavia as palavras que ele disse aconteceram, pois tu estava com ele. Deus concede hoje a nós olharmos nesta Bíblia
nós olharmos os livros da igreja, os decálogos, e assim por diante, das igrejas, os rituais, e vemos como eles fazem isso, e aquilo mais. Porém, deixe-nos olhar para dentro desta verdadeira palavra aqui, e vemos o que ela diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga em paz e a santidade, a qual sem esta nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos. Aquelas grandes coisas, Senhor, que estão acontecendo, altivos, soberbos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, ensinando às pessoas preceitos de homens, ao invés dos mandamentos de Deus, tendo forma de piedade e negando o poder do Espírito Santo, para fazer um homem cheio do Espírito Santo, para fazê-lo regozijar, para fazer as lágrimas fluírem de seus olhos, para fazê-lo sair e orar pelos enfermos, para fazê-lo falar em línguas e interpretar, para fazê-los profetizar o Espírito do Deus vivo. Eles simplesmente levaram isto para dentro de alguma associação fraternal ou algo assim, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Ó Deus, que possa esta pequena audiência nesta noite acordar rapidamente, agora mesmo, antes que o fim do tempo venha, e apanhe nesta condição, que nós possamos ser renovados a nós mesmos, como a Bíblia diz: levanta e sacode a ti mesmo, e pergunta pelo antigo caminho, o qual é o bom caminho, e quando encontrá-lo, anda nele. Deus, concede que nós possamos encontrar o antigo e áspero caminho, quando nós passarmos, possamos permanecer juntos novamente, como cantamos, e unirmos nossas mãos e cantarmos: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Eu me coloquei em marcha com Jesus. Eu vou até o fim. Deus, ajude-nos a viver assim e ser assim. Abençoa todas essas queridas mães assentadas aqui, Senhor, sabendo que elas são mães, elas próprias, com rosas brancas colocadas em seus casacos esta noite, como lembrança de uma querida e velha mãe que passou além da cena. Ó Mestre da vida, abençoa-as, Senhor, e que elas possam ser abençoadas também, e que as lembranças de seus filhos possam ser como as delas, e como suas mãos, se ela partiu para além do véu, para um glorioso céu, concede isto, Senhor. E alguma manhã, quando a vida estiver se desligando de nossas veias, e a nossa respiração estiver falhando, e via nós o véu se abrirá novamente, ela descerá, talvez até o final do Jordão, para nos ajudar a atravessar. Até esse glorioso dia, quando nos colocarmos os nossos pés ali, onde haverá um ar. O ar não será contaminado com fumaça de cigarro, nunca haverá um bêbado na rua, nunca haverá uma prostituta, nunca haverá pecado, nunca haverá nada assim. Porém, no eterno glorioso, nós viveremos com paz
e nossos filhos. E ó, que dia maravilhoso! Ó Pai, enquanto a grande treva está acontecendo, a batalha e o diabo invadindo os países, invadindo os cultos, invadindo as igrejas, invadindo as pessoas, invadindo os negócios, invadindo as cidades e as escolas e os lares. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos, puxarmos rapidamente a espada e lutarmos por Deus. Assim como Moisés e os levitas fizeram ali, quando o pecado estava no arraial. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos agora e abençoa-nos e mantém-nos humildes. Quebra-nos, Senhor. Ó Deus, tu disseste: aquele que sai semeando em lágrimas voltará sem dúvida regozijando, trazendo consigo molhos. Ó Deus, quebra-nos em pedaços, molda-nos novamente. Senhor, nós estamos saindo muito fora do caminho. Eu mesmo, Senhor, estou chegando a um ponto em que fico pensando em quantos comparecerão ao meu encontro. Ó Deus, eu desejo que tu compareças. Vem, Senhor. Ó Cristo, vem, Senhor. Quebra-me completamente, molda-me outra vez, ó Senhor. Não, nunca me deixes colocar aquelas coisas em minha mente, Deus. Mantenha-nas longe de mim. Ajuda-me, Senhor, a pregar assim como eu disse há pouco atrás. Como um homem moribundo a homens moribundos, sabendo que todos nós devemos encarar a eternidade. Nós temos que permanecer diante de ti quando tu não estarás em tua maneira gentil, quando tu não estarás com misericórdia, quando tu permanecerás sem misericórdia, quando tu permanecerás irado para trazer juízo sobre as nações e sobre as pessoas que têm rejeitado e tratado com desprezo o amor do teu Filho. Deus, dá-me misericórdia com ele hoje, para que naquele dia eu possa permanecer seguro. Talvez tenha que chorar agora, porém tu as enxugarás. Ao gozo daquele tempo, quando tu dirás: entra no gozo do teu Senhor, o qual tem sido preparado para ti desde a fundação do mundo. Deus, sê conosco agora e ajuda-nos, nós rogamos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmão? Graças a Deus. Ficamos de pé. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Como é que está, irmão? O senhor fez algum... Já fez as coisas lá? Não. Fez não? O que é que está faltando? Eu preciso de tirar a foto. Cópia? Foto. Por quê? Tem que tirar ela no sofá. É. Vai dar certo. Hoje é quarta, né? Então Deus abençoe a cada um de vocês e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Vão como ovelhas, né, remoendo isso que vocês ouviram nesta noite. Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Amém.